Bom dia, turma, beleza? Professor Edson na área. Galera, nós vamos iniciar a nossa aula de número 4 de Direito Administrativo. Nessa aula de número 4, nós vamos falar sobre os órgãos e sobre os agentes públicos. Especificamente sobre o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre uma estrutura administrativa, sobre um local onde é desempenhado as funções da administração pública e quem são essas pessoas que desempenham essas funções. Então, nós vamos falar do local e do recheio dessa estrutura. Nós vamos falar das pessoas e dos seus locais de trabalho especificamente, certo? Em termos de administração pública. Primeira coisa que nós vamos falar é sobre órgãos públicos. O que são órgãos públicos? São unidades integrantes de uma mesma pessoa jurídica. Vocês lembram que eu falei nas aulas anteriores sobre quem eram essas pessoas jurídicas de direito público, de direito privado, como que funcionava essa estrutura, qual o nome que nós dávamos para elas. Por exemplo, tinham as autarquias, as fundações públicas, as fundações privadas, as organizações de interesse público. Então, nós estabelecemos essas pessoas jurídicas. Dentro dessas pessoas jurídicas, nós temos essa unidade integrante que forma essas pessoas jurídicas, que nós e a teoria denominamos de órgão público. Para a gente conseguir entender e conceituar, nós vamos precisar entender 3 teorias que falam sobre o tema: teoria do mandato, teoria da representação e teoria do órgão. Na teoria do mandato é como se a gente tivesse a figura do mandato, do mandante e do mandatário. Então, como se os agentes públicos fossem cumprissem um mandato dado pelos órgãos públicos, como se fosse um contrato, onde eu estabeleço o que aquela determinada pessoa deve fazer para mim ou não, como se fosse um contrato de prestação de serviço. Essa teoria não é a mais aceita. Depois nós temos a teoria da representação, que também não é a teoria master, a top aceita pela doutrina, onde é como se os agentes públicos recebessem uma outorga, recebessem uma procuração dos órgãos para agir em seu nome. E nós temos, por último, a teoria mais aceita, que é a teoria do órgão. Na teoria do órgão, nós podemos fazer até uma brincadeira aqui e vincular com os órgãos do corpo do ser humano. Da mesma forma que os órgãos do nosso corpo eles fazem parte de um sistema ou de subsistemas. Nós temos o sistema reprodutor, o sistema respiratório, o sistema digestivo dentro do corpo humano. Nos órgãos públicos, na administração pública, nós temos também os órgãos, cada um cumprindo a sua função. E essa é a teoria mais aceita justamente por isso. Porque vamos supor que a mão de determinado indivíduo venha a atingir o rosto de uma outra pessoa. Nós não vamos falar que a mão daquele indivíduo é que cometeu agressão. Nós vamos falar assim: indivíduo, João, Joaquim, José, é que cometeu a agressão. Então, é isso que acontece efetivamente no serviço público. Nós não falamos, por exemplo, no caso dos professores da sala de aula, se tiver algum problema com os professores, o professor vier a agredir algum aluno dentro da sala de aula, ou o aluno que agrida o professor, é como se você estivesse agredindo a instituição, a escola. Então, nós temos isso, que os agentes públicos, eles funcionam como parte de um sistema que nós chamamos de administração pública. Então, dentro da pessoa jurídica, nós temos os órgãos que cumprem esse sistema da pessoa jurídica, cumprindo a sua função. Por exemplo, dentro da Receita Federal, nós temos a Secretaria da Receita Federal, nós temos órgãos diferentes. Nós temos órgãos de auditoria, nós temos órgãos de cobrança,
nós temos órgãos de atendimento ao público. Conseguiram entender? Então, o órgão ele faz parte de um sistema dentro dessa pessoa jurídica para cumprir o interesse público. Espero que vocês tenham conseguido entender. O que nós podemos saber como característica dos órgãos públicos? Eles integram uma estrutura de uma pessoa política, eles integram a estrutura de uma pessoa jurídica, eles não possuem personalidade jurídica própria. Então, por exemplo, as pessoas jurídicas de direito público possuem CNPJ. O órgão não possui CNPJ próprio, específico. O órgão ele é um resultado da desconcentração da administração pública e ele possui, alguns órgãos possuem algumas autonomias gerenciais, administrativas e até financeira. De gerência, como ganhar recursos e como gastar esses recursos, certo? Elas podem firmar contrato de gestão com outros órgãos ou até com pessoas jurídicas específicas. Elas, a grande maioria, não tem capacidade de atuar em juízo, mas quando nós estivermos falando de órgãos públicos independentes e autônomos, esses sim têm capacidade para atuar em juízo. E não possuem patrimônio próprio. E aí eu vou citar um exemplo aqui para a gente conseguir entender dentro do próprio IFTM. O IFTM é uma pessoa jurídica, certo? É uma autarquia, uma pessoa jurídica que possui capacidade para atuar em juízo, ela possui patrimônio próprio, mas, por exemplo, a coordenação de curso de cada um dos cursos do IFTM pode ser considerado como um órgão público e, portanto, sem capacidade jurídica, sem autonomia. Cada dentro do IFTM possui esses órgãos divididos e fracionados. Ou não, nós temos órgãos diferentes, nós temos órgãos ligados ao ensino, nós temos órgãos ligados à administração. Isso para a gente tentar entender o que é esses órgãos, quem são esses órgãos públicos e a sua característica. Então, nesse exemplo que eu dei, o IFTM ele é uma pessoa jurídica e dentro do IFTM nós temos alguns órgãos públicos, vamos chamar assim, certo? Então tem essa distinção estrutural. O que mais nós precisamos saber? Que eles podem ser divididos para melhor conhecimento, para melhor entendimento. Quanto à sua estrutura, esses órgãos podem ser simples ou compostos. Quanto à sua atuação funcional, eles podem ser singulares ou colegiados. A título de exemplo, por exemplo, a gente vai citar uma coordenação de curso de uma universidade ou dentro do próprio Instituto Federal. Nós temos o coordenador de curso como um órgão singular e nós temos o colegiado desse curso como um órgão colegiado. Então fica fácil a gente entender o que é singular e colegiado quando a gente entende essa estrutura dentro das universidades. Inclusive, nós temos dentro da Receita Federal, nós temos também essa possibilidade de existir essa estrutura simples e composta. Nós temos dentro do Ministério da Defesa e Segurança Pública, nós temos ele é um órgão público, nós vamos entender por compostos. Por quê? Porque ele é formado pela Polícia Federal, formado pela Secretaria da Receita Federal, o Ministério da Economia, por exemplo, é também um exemplo. Nós temos o Ministério da Economia e nós temos a Secretaria da Receita Federal. Então, são órgãos que funcionam de maneira unitária, são órgãos compostos. Quanto à sua classificação, e aqui eu dei o exemplo justamente da Secretaria da Receita Federal, quanto à sua posição dentro do órgão, nós temos órgãos independentes, e nós chamamos de Senado, nós chamamos do STF, que, por exemplo, eles não têm CNPJ, eles não são pessoas jurídicas, eles são um órgão público, parte de um sistema, e eles são independentes, e a Constituição manda que eles sejam, além de independentes, harmônicos. Nós temos como órgãos autônomos, por exemplo, os ministérios, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Cultura. Dentro da estrutura municipal,
nós temos a prefeitura, mas nós também temos as secretarias de saúde, secretaria de educação. Eu espero que vocês consigam fazer essa distinção entre esferas, União, Estados e municípios. A título de exemplo, nós temos também os órgãos que nós conhecemos como superiores. E dentro desse ministério, por exemplo, o Ministério da Fazenda, nós temos a Secretaria da Receita Federal, que é um órgão superior que atua de forma composta junto com o Ministério da Fazenda. E nós temos os órgãos subalternos que ficam abaixo, como por exemplo os escritórios regionais da Receita Federal, ou como por exemplo as coordenações de curso dentro das universidades, certo? E quem povoa essa estrutura de órgãos públicos? Nós vamos chamar de agentes públicos. E esses agentes públicos eles são divididos, definidos e conceituados dependendo do tipo de vínculo que ele tem com a administração pública, certo? Nós temos aqui que os agentes públicos são pessoas físicas naturais, e aí, dentre essas pessoas físicas naturais que atuam dentro do órgão público, nós temos os agentes públicos, os servidores públicos, os empregados públicos, e nós temos a figura dos funcionários públicos. Eu sei que a princípio parece difícil da gente entender, mas eu vou tentar explicar para vocês quem que é e como eles estão estabelecidos na estrutura da administração pública. Certinho? Então, a primeira coisa que nós temos que entender, que dentro do subtipo aqui, da espécie, né, dentro da classe agentes públicos, nós temos a figura do servidor público e do empregado público. Antigamente as pessoas falavam em função e por isso utilizavam a expressão funcionários públicos. Então, funcionários públicos foi substituído pela palavra agentes públicos na doutrina. Basicamente, eles são a mesma coisa, funcionários e agentes públicos. Então, o que nós temos dentro dessa classe agentes e funcionários públicos? Nós temos a espécie servidor público e a espécie empregado público. Qual que é a diferença? O órgão que eles atuam. O empregado público ele atua nas sociedades de economia mista e empresas públicas. O que é esse empregado público? Ele tem um vínculo com a administração pública previsto em CLT, com carteira de trabalho assinada. Então, o empregado público ele vai atuar naquelas pessoas jurídicas da administração indireta que são de direito privado, que atuam nos mercados, como por exemplo Caixa Econômica e o Banco do Brasil. O servidor público, por sua vez, ele não é regido pela CLT e pela carteira de trabalho, ele é regido pelo estatuto próprio. Por isso, vocês vão ver que em alguns momentos do estudo nós vamos chamar de estatutário. Ele tem um estatuto, uma lei própria que rege a sua relação com o poder público, que tem lá como que ele entra, como funciona a hora extra, adicional turno e por aí vai. E, basicamente, eles são os empregados das fundações de direito público e das autarquias. Eles são os trabalhadores das autarquias e das fundações de direito público. São os servidores públicos. Então, nós precisamos fazer aqui essa distinção de entender o que é servidor público, o que é empregado público e que eles recebem de forma genérica as nomenclaturas funcionário público ou a nomenclatura agentes públicos. Essa distinção está também nas nossas primeiras aulas, quando a gente fala sobre autarquia, fundações de direito público, de direito privado, e a gente explica quem são os órgãos da administração pública direta e indireta. Então eu peço que vocês primeiro vejam essa aula, entenda a administração pública de forma direta e indireta, para depois você vir entender quem são servidor público e quem é empregado público. No decorrer das nossas aulas, nós vamos falar da especificidade de cada um, e tratando principalmente do servidor público. Por quê? O empregado público ele é previsto, será tratado quando a gente estiver falando de direito do trabalho especificamente. Então eles têm semelhanças, mas eles têm distinções. E como nós estamos numa aula de direito administrativo, nós vamos falar mais especificamente
sobre os servidores públicos nesta aula. E aí, sobre esses agentes públicos, nós ainda podemos dividi-los da forma de ficar mais fácil de a gente entender. Nós temos os agentes públicos, os políticos, que são os eleitos e fazem parte da nossa estrutura de comando, estrutura administrativa de comando, os senadores, os deputados estaduais, deputados federais, os vereadores em nível municipal, o presidente da República. Eles são agentes públicos, eles são, naquela nomenclatura antiga, eles são funcionários públicos políticos. Nós temos os agentes públicos administrativos, os agentes públicos credenciados, os agentes públicos delegados, que são os comissionados, os permissionários. Então nós temos algumas subclasses dentro dos agentes públicos e os honoríficos. Então eu vou tentar explicar para vocês quem são. A parte os agentes públicos administrativos nós vamos ver depois numa parte específica da matéria quando nós estivermos falando sobre servidores públicos. E aí aqui nós vamos falar sobre servidores empregados, essa distinção que eu fiz no slide anterior. Quem são os agentes públicos credenciados? Eles são aquelas pessoas que representam o país fora. Então, por exemplo, o país pode contratar um ator, ou pode contratar um músico famoso para representar o Brasil em determinada conferência internacional. Sim. Esses agentes públicos delegados são os funcionários das empresas que trabalham, que são concessionárias ou permissionárias do serviço público. E esses agentes públicos nós vamos tratar especificamente quando a gente estiver falando sobre serviços delegados, sobre concessão e sobre permissão de serviços públicos. E, por fim, os agentes públicos honoríficos, que são os agentes públicos que trabalham sem receber nada em troca por isso. Professor, dá um exemplo deles. Os mesários em dia de eleição, os jurados em tribunais do júri, eles trabalham, eles exercem uma função em prol do público, porém sem receber dinheiro por isso, certo? E aí, a gente faz uma outra distinção aqui, que os delegados e os honoríficos são os particulares que colaboram com o poder público. Nós também temos algumas comissões do INSS, comissões do SUS, que tem algumas pessoas que fazem parte dessas comissões, tripartite, bipartite, e eles também não recebem, eles também são agentes públicos honoríficos, certo? Dos administrativos, é aquela distinção que eu falei para vocês entre servidores públicos, empregados públicos e os servidores temporários. Nós vamos fazer essa distinção quando a gente vai falando especificamente sobre os servidores públicos. Por hora, é aquela distinção que eu falei para vocês. Esses aqui são estatutários previstos em lei, entram para o concurso público de provas e títulos. Os empregados públicos também, apesar de entrar para o concurso público de provas e títulos, eles são contratados com base nos anseios da CLT e registrados em CTPS. E nós temos também os servidores que são temporários, como por exemplo, aqueles servidores que trabalham com a administração pública vinculados a empresas que prestam serviços terceirizados. Dentro das universidades, nós vemos isso dentro de praticamente todos os órgãos públicos, nós temos as empresas terceirizadas que nós chamamos de servidores temporários. Nós temos também um outro exemplo de servidor público temporário, são os professores substitutos, ou então aquele agente comunitário de saúde. Logo eu explico melhor para vocês. Então nós temos servidor público em sentido lato e servidor público em sentido estrito. E nós ainda temos como agente público os militares, certo? Então, o que a gente chama de servidores públicos em sentido lato é o que nós chamamos hoje de agentes públicos, certo?
E falando um pouco sobre servidores públicos, eles podem ser cíveis ou militares, ambos são contratados por concursos públicos, provas e títulos. Eles fazem parte de uma estrutura com alguns direitos, né, de inamovibilidade, não pode reduzir salário, não pode... Tem algumas seguranças, por quê? Porque eles atuam como mandatários, como representantes do poder público, certo? Então tem os cíveis e os militares. E os empregados públicos da administração direta e indireta são servidores contratados sob regime trabalhista comum, que é aquele negócio que eu falei para vocês, os funcionários da Caixa Econômica, os funcionários do Banco do Brasil, das empresas públicas de direito privado ou das pessoas jurídicas da administração indireta, que concorrem no mercado com o pé de igualdade, eles contratam seus funcionários de acordo com o regime trabalhista comum previsto na CLT e registro em CTPS. Como servidor temporário, eu gosto de citar esses dois exemplos. Nós temos o agente comunitário de saúde, que vai nas casas, faz uma pesquisa, ele não é contratado por tempo indeterminado das prefeituras. Nós temos, por exemplo, dentro das universidades, os professores substitutos, que são contratados por um período prévio de tempo de dois anos no máximo. Certo, pessoal? Então, hoje nós tivemos uma visão macro, geral, do que é o órgão público e quem são essas pessoas que trabalham, que atuam dentro dos órgãos públicos. A estrutura órgão público, por que a gente chama isso de órgão, tem a ver, a fazer sempre essa ligação com o corpo humano e os seus sistemas. A administração pública é mais ou menos nesse sentido também. Ela tem os seus sistemas, ela tem os seus órgãos, e nós também temos, dentro da estrutura dessas pessoas que trabalham, nós temos os agentes públicos, que esses agentes eles podem ser divididos em agentes políticos, agentes administrativos, agentes de representação. Nós temos os comissionários e permissionários do serviço público e também nós temos os agentes honoríficos que trabalham sem ganhar nada, simplesmente por desempenhar uma função fundamental e indispensável para a sociedade, como, por exemplo, o que acontece com os mesários durante a eleição e como acontece com os jurados em um tribunal do júri. Certinho, pessoal? Abraço para vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Abração.